Louvado seja o seu nome, Pai Todo-Poderoso. Antes de começarmos o nosso maná de revelações de hoje, sorria e diga ao irmão do lado que as bênçãos do Pai estejam com você. Louvado seja o Pai. Vocês podem se sentar, meus irmãos e irmãs. Você sentiu a presença forte do Pai Todo-Poderoso hoje? Amém. Louvado seja o Pai. Não paramos de agradecer o Pai Todo-Poderoso por todas as coisas que Ele tem feito pela nação do Reino. E tudo isso são os feitos do Pai, não os nossos. Em cumprimento de Isaías 60, 22. O mais humilde dos indivíduos se tornará 1000, o menor se tornará uma grande e poderosa nação. Eu sou Yahweh, o Senhor, e no momento certo farei que isso tudo aconteça muito depressa. E na nossa geração de hoje, nós somos o cumprimento de Isaías 60, 22. Aleluia! Somos a nação do reino do Pai Todo-Poderoso e Ele nos deu um local onde podemos praticar a obediência às suas leis, que são leis espirituais escritas em nossos corações e em nossas mentes. Foram leis espirituais que nos foram dadas pela aliança, pelo testamento e pelo acordo que diz que a vontade dele seja feita na terra como é feita no céu. Portanto, quando ele orou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, esta oração está buscando ser cumprida em cada geração da humanidade. E agradecemos o Pai, pois nós somos essa geração que cumpriu essa oração. Aleluia! E o Pai nos deu tudo isso pela fé. Todos digam fé. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Portanto, tudo o que você vê no reino agora começou pela fé. Quando o Pai me chamou, me tirou do meu mundo denominacional e me isolou pelo poder de suas mãos, em 2 montanhas por 6 anos, a primeira é chamada de Kitbog, onde ele nos permitiu voltar e construir um santuário. Como se fosse hoje, eu consigo lembrar das experiências que eu tive com o Pai Todo-Poderoso, enquanto Ele me revelava a sua perfeita vontade, revelando a mim que este chamado que eu tenho não vinha do homem, mas vinha de Deus. Então eu percebi que o Deus que chamou os profetas, os homens justos da antiguidade, é o mesmo Deus que nestes tempos modernos chamou as pessoas e as escolheu para uma missão específica. E por essa razão, eu entendo hoje o porquê de ter escutado aquela voz que eu escutei em Seul, Coreia do Sul, em 1973, quando o Pai me disse, eu vou te usar. A maneira que Ele iria me usar, eu não sabia. Mas eu segui a vontade dEle, sem ter nenhuma certeza do que aconteceria no futuro. Pois eu já estava convencido que aquele que havia me escolhido não iria falhar no meu chamado, desde que eu seguisse a sua perfeita vontade. Portanto, eu soube de fato que era o Pai e apagou todas as dúvidas da minha mente e respondeu todas as minhas orações.
pois eu não queria ser enganado pelo grande enganador, que poderia estar me enganando naquele tempo onde eu ainda não sabia muito do mundo espiritual. Mas o Pai me guiou por todo o caminho, e eu fui sincero e honesto na minha missão em descobrir: é realmente o Senhor que está me chamando, ou isso é uma enganação do diabo? E isso, em um ano, o Pai me mostrou 101%, sem sombras de dúvidas, que era realmente Ele que estava me chamando. Eu segui a vontade dele, meus irmãos e irmãs. Depois disso, ele me transferiu para outra montanha, onde eu havia nascido fisicamente, localizada aos pés do Monte Apo, em um local chamado Tamayo. Eu fiquei lá sozinho por 5 anos. Eu tomei o lugar do antigo Adão, da raça adâmica decaída que falhou no Jardim do Éden. E eu não sabia que eu iria representar a humanidade naquela montanha para cumprir Romanos, capítulo 5, versículo 19, que diz: por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Por favor, pode ler. Sim, pastor, em Romanos 5, versículo 19 diz: sendo assim como por meio da desobediência de um só homem muitos se tornarão pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Sendo assim, pela desobediência de um homem, nosso primeiro pai na carne, Adão, muitos foram feitos pecadores. Mas pela obediência de um homem, é o exemplo do Filho unigênito há 2000 anos atrás, e esse exemplo deve ser seguido pela raça adâmica decaída, e eu então estou qualificado, todos nós estamos qualificados para isso. Para seguir o exemplo do Filho unigênito, manifestado na carne, a palavra feita carne, que é possível fazer a vontade do Pai aqui hoje na Terra. Então eu estava lá, naquela montanha russa de provações, tribulações e tentações do enganador, que não tinha desistido de mim tão facilmente, porque a humanidade estava sobre o seu domínio sem que eles soubessem. Por essa razão, ele é chamado de grande enganador, porque ele vai te dizer que está salvo, mas na verdade você não está. Ele substituirá a verdade por outra coisa e te enganará pela sua religiosidade. Mas é certo que o mediador do novo acordo, da nova aliança, veio, nosso Senhor Jesus Cristo manifestado na carne, deixando todos esses mandamentos para nós, o que nós chamamos de novo acordo, onde a vontade dele será feita na terra, como é feita no céu. Sendo assim, fui colocado naquela posição e muitos outros também antes de mim. Mas sei que eles não passaram, não venceram, porque se tivessem vencido, não haveria necessidade de eu estar naquela montanha. Portanto, foi-me dado o privilégio e a chance de estar lá. Durante aqueles 5 anos de provações, tribulações e tentações, vencendo algo que havia sido implantado dentro de nós e que não deveria estar presente em nossa criação, que é a semente da serpente, espírito de desobediência à vontade do Pai. Nós fomos infectados por essa semente, que é pior do que o coronavírus, porque mata a alma. Coronavírus mata somente o corpo e é facilmente transmitido. A semente da serpente da desobediência implantada em nossa alma e espírito matou o nosso relacionamento com o nosso Criador.
substituindo ele por nós mesmos, sobre o domínio de Satanás. Lembre-se que Satanás disse que nós nos tornaríamos deuses, assim como o Pai, mas nos tornamos Deus para nós mesmos, obedecendo à nossa vontade, deixando de lado a vontade do Pai. Eu estive lá naquela montanha, batalhando contra a minha vontade e a vontade de Deus, que me foi introduzida, que são as palavras do Pai no novo acordo. Mas o Pai me ajudou, me guiou, e eu, de maneira sincera, com a minha liberdade de escolha, disse ao Pai: meu coração está firme, a minha mente já tomou a decisão. Eu seguirei a tua vontade, Pai, não importa o que aconteça. Por isso eu tenho essas palavras que viraram clichê hoje e que eu estou compartilhando com todos os cidadãos do reino. Meu coração está firme, minha mente tomou a decisão. Seguirei tua vontade, Pai, não importa o que aconteça. Se eu morrer aqui, eu morro agora, mas eu morrerei seguindo a tua vontade. Se for isso que eu tenho que fazer para seguir a vontade dele, ter que pagar o preço com a minha vida, que seja. Eu tomei essa decisão quando eu estava lá, sozinho naquela montanha. Ninguém sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Ninguém sabia, somente eu. Então foi isso que aconteceu. Tudo o que aconteceu tem relação com a fé. Fé. Fé em Deus. No momento que eu venci, e no mundo espiritual passei com méritos, a restauração da humanidade, da raça adâmica decaída, então começou. Ele disse: o padrão de justiça e salvação usado nessa montanha será o mesmo padrão de julgamento e salvação que eu usarei para o mundo inteiro. Ninguém sabia disso. Eu também não sabia disso. Mas foi revelado a mim. E algumas pessoas dizem que eu estava vivendo num mundo de ilusão só porque eu escutei a voz de Deus. Só porque tive sonhos, visões e revelações, assim como o apóstolo Paulo, assim como Moisés, como os profetas da antiguidade, e assim como as escrituras foram entregues a nós por visões e revelações. Pela voz audível de Deus, por Deus ter falado com os profetas e com os apóstolos, pela personificação da palavra através do Filho unigênito, que veio a nós. Não somente fomos capazes de escutar a voz dele, mas também de vê-lo, tocá-lo, escutá-lo. Essas são as palavras que eles nos deram por meio de revelações. O último livro da Bíblia são as revelações de Jesus Cristo para João. Foi tudo entregue por visões e revelações. E as pessoas hoje se tornaram tão carnais, usando as palavras de Deus sem saber que foram entregues dessa forma. E quando você acredita, pela fé, nas coisas que não podem ser vistas, pessoas carnais e naturais irão falar que você é um homem vivendo no mundo de ilusões. A fé é ilusão ou é real? A fé é real? Tão real quanto você que está sentado aí. Tão real quanto todos vocês que estão escutando através da televisão hoje. Portanto, a voz de Deus me disse: agora tu és meu filho. Eu acreditei nele, pois foi ele que me disse. E quando eu fui ao mundo e revelei o que ele havia revelado a mim, as pessoas com mente carnais e naturais disseram: você não é o filho de Deus. Você não é o filho indicado de Deus. Você é o filho indicado do diabo. Em quem eu vou acreditar? Neles ou em Deus que falou comigo? Por isso o Pai disse que você os conhecerão pelos frutos que eles produzem.
Quais são os frutos daqueles que nasceram do Espírito de Deus? Número 1 é a fé, o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade. E com isso o Pai começou a me dizer: eu te enviarei ao mundo todo para entregar a minha mensagem que você recebeu nessa montanha. Se eu não tivesse fé para acreditar nele naquele momento, eu não iria conseguir sair daquela montanha. Por quê? Porque quando ele me disse aquilo, eu não tinha dinheiro nem para ir para a cidade vizinha, que o nome é Kalina. Se você conseguisse andar, essa cidade ficava a 3 horas de caminhada de tamanho. E naquela época eu não tinha dinheiro nem para pagar a passagem de ônibus, pois era o momento que eu só comia bananas. Portanto, pela fé eu acreditei. Você sabe o que é a fé? Fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Você não espera por algo que você pode ver. Certeza de que haveremos de receber o que esperamos é a prova daquilo que não podemos ver. Como você pode acreditar em algo que você não pode ver? Você não consegue acreditar em coisas que você não pode ver. Sem a fé, você vai se tornar carnal e natural. E qual será a solução da sua cabeça quando eu falo sobre fé, mas você tem uma mente carnal e natural? Sendo uma pessoa que vive em uma dimensão tridimensional, você vai dizer: ah, Kiboloi está vivendo em um mundo de ilusões. O ministério dele é uma ilusão. É tudo uma ilusão. Se você tivesse comigo 34 anos atrás naquela montanha e você tivesse uma mente carnal, você realmente iria dizer que eu estava louco. Ou que eu estava delirando. Muitas pessoas já me acusaram de ser louco. Olhe para esse Kiboloi. Está delirando. Por que essa pessoa diz essas coisas? Mas agradeço a Deus que aqueles 15 membros que estavam comigo naquela época, que estavam revirando os olhos, não duvidaram de mim. Eles só não conseguiam entender o que eu estava dizendo. Porque eles não entendiam, pois estavam vivendo no presente, na realidade das coisas que estavam acontecendo. Eu não vivo no presente, na realidade das coisas que acontecem. Eu estava 100 anos na frente do pensamento. Vivia no que Deus pode fazer, no que o Deus ilimitado pode realizar, se apenas acreditarmos nele pela fé. Hoje, 30 anos depois, todas as coisas que você vê no plano material estavam no ventre da minha fé. Nunca tinham sido vistas antes, mas eu já tinha visto há 34 anos à frente daquela época. Todas essas coisas foram internalizadas no ventre da minha fé. Mesmo levando 34 anos, Deus já havia me mostrado tudo o que iria acontecer se eu apenas acreditasse nele. E hoje essas pessoas materialistas, carnais e naturais, estão vendo o que Deus fez e por isso eles agora acreditam.
Mas antes eles não acreditavam em mim, porque eles não tinham visto. Entretanto, as pessoas que têm fé acreditam primeiro, mesmo não podendo ver. Essa é a fé. E Deus disse: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aqueles que possuem mentes carnais e naturais, vivendo em sua mentalidade tridimensional, estão dizendo que eu estou vivendo em um mundo de ilusão. Eles acham que o que está acontecendo é tudo mágica. Somente mágica. Mágica. Mas Deus está muito satisfeito, pois eu acredito nele. E o que são 34 anos em relação à eternidade? 1000 anos para o homem é apenas um dia para Deus. Portanto, 34 anos é somente um piscar de olhos. Então, quando ele falou comigo 34 anos atrás, para a dimensão do céu é apenas um piscar de olhos. Por isso, quando ele disse na mesma hora, apareceu diante da presença dele. No momento presente. Aleluia! Essa catedral que estamos tendo nossa adoração hoje apareceu em um piscar de olhos. Esse lote de 30 hectares apareceu em apenas um piscar de olhos. Viajar pelo mundo inteiro em 200 países e 2.000 cidades se manifestou em um piscar de olhos. Os milhões que estão seguindo esse ministério ao redor do mundo apareceram em um piscar de olhos. As coisas que temos hoje se manifestaram apenas em um piscar de olhos. E as pessoas que não acreditavam em mim antes, hoje veem tudo isso manifestado no plano material, mas ainda assim ousam duvidar, dizendo: não é verdade. Não é verdade. Dizendo que o que estamos fazendo não é verdade. Dizendo que a montanha da oração e a montanha da glória não são verdade. Não é verdade, não. Ele está vivendo em um mundo de ilusão. Eles não querem abrir os olhos, porque se eles abrissem os olhos, eles enxergariam. Entretanto, vocês, irmãos, vocês estavam cegos, mas agora conseguem ver. Seus olhos de fé agora estão abertos. Todas as coisas aparecem pela fé. Por essa razão, a palavra de Deus diz que, de acordo com a sua fé, será dado a você. Eu acredito nele por coisas grandes, maiores que o sonho de pessoas com a mente pequena que só sonha com o que comer e com aquilo para viver. Minha fé em Deus é muito grande, sabendo que Ele pode fazer o ilimitado por mim, assim como Ele está fazendo, de acordo com a nossa fé. E, povo de Deus, eu estou levando vocês a esse nível de fé, para que você possa acreditar assim como eu, pois com Deus nada é impossível. Porquanto a dimensão do reino sobrenatural é invisível e eterna. Para que você possa viver nesse mundo espiritual, o requerimento fundamental é a fé. A fé nos possibilita a cruzar os limites do reino natural para alcançar a eternidade. Somente quando falamos a linguagem da fé é que podemos compreender completamente os caminhos do Pai Todo-Poderoso. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. O que você estiver esperando, acredite
Agora, aqui no reino nós temos uma convicção coletiva. Não temos uma convicção individual daquilo que acontece conosco. Pois por sermos a nação do reino, somos um povo com uma convicção coletiva em obediência à vontade do Pai Todo-Poderoso, para que possamos estar em perfeita sintonia com a vontade dele. Ninguém aqui está separado um do outro porque estamos unidos na convicção de que aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer para nós. Aleluia! Portanto, é somente quando falamos a linguagem da fé que podemos compreender completamente os caminhos do Pai Todo-Poderoso. Fé é a certeza, ou seja, a certeza são as coisas que você já consegue sentir. Essa é a certeza. Então, quando você tem fé, você tem a certeza das coisas que não vê, porque você ainda está esperando por elas. Eu esperava ter um lote bem grande em Davao, 34 anos atrás. E ele já havia mostrado para mim. Portanto, eu tinha a certeza. Eu tinha escritura. Só era questão de tempo. A prova é o que já está em suas mãos. Daquilo que não podemos ver. Você não consegue ver, mas você já tem a prova. E o que é isso? A fé. Eu não tinha visto os milhões de seguidores do Ministério do Reino 34 anos atrás. Tudo o que eu podia ver eram os 15 membros daquela época. 15 pobres, destituídos e sofridos membros, assim como eu. Eu fui inclusive expulso do lote de 1 hectare que eu estava naquela época, porque não estava no meu nome. Estava no nome de outra pessoa, que era um dos meus parentes próximos. Deus usou ele, ou talvez o diabo, para fazer as coisas que foram feitas comigo, testando os limites da minha fé, mas eu continuei. Eu venci, passei no teste e depois eu acabei sendo expulso daquela terra. Eu tinha 15 membros sofridos que moravam em 7 barracos. 7 barracos. Por isso foram nos dados 7 dias para sair. Então eu agrupei os membros em 3 grupos. 5 desmontariam os barracos, 5 carregariam e 5 construiriam as casas em uma terra que a gente nem sabia se era nossa ou não. Era um lote vazio de 250 metros quadrados que a gente nem sabia de quem era. Era o único lote vazio. E não sabíamos quem era o dono. E se tivesse dono, a gente estaria invadindo outro lote. Mas não tínhamos nenhum lugar para ir. Não tínhamos outra terra. Então, em 7 dias, todos os barracos foram transferidos. Nós já estávamos esperando o dono vir e falar: "Não, essa terra aqui é minha. Você está invadindo a minha terra." E depois disso não tinha o que fazer. "Senhor, para onde iremos?" Eu não sabia. Mas o bom foi que ninguém veio. Ficamos esperando todos os dias a vinda de alguém para dizer que estávamos invadindo aquela terra. Mas ninguém veio. E antes do último barraco ser desmontado e construído novamente, eu estava sentado em um pequeno santuário que havíamos construído pelo suor, sangue e lágrimas de todos aqueles que estavam comigo. E naquela época nós não tínhamos uma serra. Mas a gente tinha o vai você, vai você e vai eu.
Veja o que Deus me mostrou. Eu tive uma visão a olho nu. Ou seja, eu não estava dormindo. Eu estava acordado. E de repente, eu tive essa visão. Era como se fosse um vídeo, onde terras, montanhas e serras estavam passando diante dos meus olhos. De maneira contínua. Terras, montanhas, serras, campos, vales, passando diante dos meus olhos por essa visão. E então uma voz me disse: todas as coisas que você está vendo, até onde os seus olhos conseguem enxergar, eu darei a você. Quando eu não tinha nada, o Pai abriu meus olhos da fé e me mostrou tudo. Hoje você vê isso tudo quando você vai na montanha da oração, lugar que eu havia sido expulso no começo. Hoje, você consegue ver os vales e montanhas quando você vê a beleza da montanha da glória. Tudo isso foi dado pelo Pai através da fé. Fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. É a prova daquilo que não podemos ver. Aleluia! E tudo que você vê foi conquistado pelo Pai através do ministério do Filho indicado e através do ministério dos filhos e filhas indicados. É tudo pela fé, meus irmãos e irmãs. Não existia antes, mas por causa da nossa fé em Deus, naquilo que Ele havia prometido cumprir, agora tudo isso está sendo manifestado no plano material. Todos estão vendo e estão atribuindo todo o sucesso a mim. Mas não é por minha causa, é o Pai Todo-Poderoso fazendo as obras dele através de nós. É o Pai Todo-Poderoso fazendo as obras dele através de nós. Nunca fui eu. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu nasci em Tamayo. Ninguém me conhecia lá em Tamayo antes. Ninguém me conhecia. Minha família era pobre. Meu pai era um fazendeiro, professor, agricultor. Ele fazia qualquer coisa, mas ele era muito impulsivo. Ele era escritor de romance, artista. E do nada ele deixava tudo e ia embora. Ele estava sempre pronto para o arrebatamento. Teve um tempo que nós conseguimos nos estabilizar em Tamayo, com 30 hectares de plantação de café, mas ele resolveu deixar tudo e se mudar para a cidade de Papanga de novo. Ele deixou tudo para trás. Ele deixou tudo para trás sem pensar, e quando voltamos a terra já não era mais nossa. Depois ele resolveu mudar de novo para Pampanga e novamente tivemos que voltar para os pés do Monte Apo. Voltamos novamente, sem nada. Era sempre assim. Éramos pobres. Por essa razão nós sofremos por tudo. E por isso, eu conto a todos vocês a minha história. Eu sempre era enviado à loja chinesa para pedir um pouco de arroz. E pedir para vender enfiado. Mas o constrangimento fazia que eu ficasse em pé, sem falar nada, quase o dia inteiro. Até que um dos chineses sentiu pena. E parece que ele leu minha mente, porque ele me deu tudo o que eu queria e disse: vai para casa e leve isso com você. Não precisa pagar. Esse ato de bondade que foi implantado no meu coração fez com que eu tivesse essa vontade de ajudar as crianças pobres das Filipinas. Sendo essa a razão pela qual a Fundação Children's Joy nasceu.
E ainda tem gente que diz que essa fundação é só uma ilusão. É uma ilusão. Não, na verdade não. Foi construído pela fé para que eu possa ajudar várias crianças pobres e desfavorecidas. Não somente aqui nas Filipinas, mas ao redor do mundo inteiro. E o diabo não gosta disso. Mas eu estou feliz em fazer isso e o Pai também está feliz, pois não existe lei contra a bondade. Não existe lei contra a gentileza. Não existe lei contra ajudar o seu semelhante e amá-lo como a ti mesmo. Não existe lei que impede que você se torne um bom samaritano para aqueles que precisam da sua ajuda. Não existe lei contra amar o próximo. Não existe lei contra viver em paz com todos. Não existe lei contra entregar as palavras de Deus para a libertação da alma do homem e sua salvação do pecado. Não existe nenhuma lei que vai contra a bondade, a gentileza que você espalha para a humanidade. Não existe lei contra isso. Por isso continuamos a fazer tudo isso. Pois essa é a nossa missão. Esse é o nosso espírito. Essa é a nossa ordem espiritual. É quem nós somos. Pessoas que nasceram novamente do espírito de obediência à vontade do Pai. Portanto, a palavra de Deus diz, e nós entendemos, a prova daquilo que não podemos ver. Agora nós vemos. Agora as pessoas acreditam. Mas, quando eu falei isso tudo antes, ninguém acreditou em mim. Ninguém disse, não, sim, você vai conseguir. Ao contrário, eles disseram, você está louco? O que você está pensando? Você está delirando. Eu disse que eu construiria uma catedral que comportaria o povo de Deus. 70.000 pessoas a cada apresentação de ação de graças. Ninguém acreditou nisso. Mas hoje você já começou a acreditar. Hebreus 11:6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. E aquele que não tem fé, dizem que nós estamos vivendo em um mundo de ilusões. Para eles, fé é uma ilusão. Não é verdade? Chega a ser engraçado ver essas pessoas carnais e naturais, essas pessoas que não têm fé. Ah, eu não acredito em Deus porque não dá para ver Ele. Ah, eu não acredito no inferno porque ninguém nunca foi para lá. Eu não acredito em céu porque ninguém foi para lá e depois voltou para contar a história. Mas eu acredito em Lucas capítulo 16, versículo 19, onde o homem rico foi para o inferno e o mendigo Lázaro foi para o céu. Por que eu acredito nisso? Porque a palavra de Deus diz. E acima de tudo, eu acredito porque Jesus Cristo disse. Portanto, eu acredito, mesmo não tendo visto. Fé é acreditar nas coisas que você não pode ver. Mas elas são reais. Eu já dei esse exemplo várias e várias vezes. Você pergunta ao homem, você acredita que você possui um cérebro? Sim. Por que você acredita que tem um cérebro, sendo que você nunca viu o seu cérebro? Então, para as pessoas que estão nos acusando de viver em um mundo de ilusão, eu te pergunto, você tem um cérebro? Eu acho que vocês não têm cérebros.
Porque se tivesse, vocês não iriam falar essas coisas que vocês estão falando que vão contra Deus. Vocês não estariam zombando de Deus. A palavra de Deus diz que o tolo em seu íntimo diz que Deus não existe. Ele é um tolo. Ele saberá que Deus existe, mas será tarde demais. Eu só acredito em pessoas assim se eles não morressem. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o homem está ordenado morrer uma só vez. A palavra de Deus também já disse que devemos ter fé em Deus. A fé vem por escutar e escutar as palavras de Deus. Então a palavra de Deus diz: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso, juízo. Portanto, se todos esses que dizem que Deus não existe não morrerem, aí então eu acreditarei neles. Vou estar glorificado com eles, pois eles não vão morrer. Mas a verdade é que quando você morrer, não importa no que você acredita, a palavra de Deus se cumprirá na sua vida. Você morrerá uma só vez, e depois da sua morte, você vai encarar o julgamento, que é tão real quanto você que está sentado aí. Então, para nós que acreditamos em Deus, sabemos que Deus se agrada quando acreditamos no que Ele diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que Ele é real. Crer que Ele é real significa que Ele é tudo. Ele é o provedor, Ele é aquele que cura, Ele é o protetor, Ele é o salvador, Ele é a salvação da nossa alma. Ele é tudo. Ele pode dar todas as coisas, Ele pode fazer qualquer coisa. Ele é um Deus ilimitado. E Ele recompensa todos quantos se consagram a Ele. Essa é a nossa recompensa quando acreditamos no que Ele pode fazer de acordo com a nossa fé. Quando você tem fé, você pode trazer aquilo que já existe no mundo espiritual para o mundo natural, independente da sua situação atual. Veja a fé de Abraão. Romanos 4, 16 a 22. Por esse motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em que Abraão depositou sua fé, o Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Isso é fé, convocar a existência de elementos inexistentes como se existissem, convocando coisas que você não vê como se você pudesse vê-las. Convocando coisas que não existem, como se elas já existissem. O que é isso? É a semente do crer que foi germinado no ventre da sua fé e que um dia nascerá no plano material. Veja, Abraão. Deus falou com ele. Quando Deus falou com ele, a primeira coisa que vem à sua cabeça é que era impossível. E é isso que diz no versículo 18. Contra todos os prognósticos, isso significa que quando você tem 100 anos de idade, a esperança de ter um filho já não existe mais. Então, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis. Ele acreditou quando Deus falou com ele. Foi contra todos os prognósticos. Mas ele acreditou na esperança de se tornar o pai de muitas nações. Então, quando Deus disse que ele se tornaria o pai de muitas nações, a sua mente natural e carnal diria: ilusão? Na minha mente, é uma ilusão. Não tem como acontecer. Mas Abraão acreditou, mesmo contra todos os prognósticos, que ele se tornaria o pai de muitas nações, como ficou registrado ao seu respeito. Assim será a sua descendência. Sua semente será como a do filho do mar. Ele reconheceu que o seu corpo físico perderia vitalidade.
Ele não olhou para o seu corpo físico que não podia mais produzir nenhuma descendência, sem vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade. Quando você tem 100 anos de idade, você já está praticamente morto. Você já está praticamente morto. Uma pessoa de 100 anos não possui mais nenhuma vitalidade. A mulher, quando chega em uma idade mais avançada, nós chamamos de menopausa. O homem, quando chega aos 100 anos de idade, está na idade onde tudo encolhe. Então Abraão já estava todo encolhido com 100 anos de idade. Seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara não tinha o vigor passado. Especialmente Sara, ela tinha 99 anos de idade. Quem é capaz de dar à luz com 99 anos? Você acreditaria? 99 anos. Quando Sara escutou a voz de Deus, ela deu uma gargalhada. Mas Abraão não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera. Ele não duvidou e nem foi incrédulo ao que Deus havia prometido, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Essa é a boa notícia. O que Deus prometeu, Ele foi capaz de cumprir. Contra todas as circunstâncias da vida. Louvado seja o Pai. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. E o que aconteceu depois disso? No ano seguinte, Sara estava grávida de um menino. Meus irmãos e irmãs, não importa o quão impossível sejam as circunstâncias, se Deus está no meio, não há nada impossível para Ele. Aleluia! Para o homem pode ser impossível, mas não para Deus, pois para Ele é tudo possível. Então não use os seus sentimentos quando você estiver lidando com a fé. Fé versus sentimentos, quando a nossa fé está carregada com pesos de descrença, isso pode nos afundar. Não dependemos dos nossos sentimentos, pois eles somente nos levarão ao medo e à dúvida. Temos que colocar de lado as nossas dúvidas para que possamos ver e vivenciar o poder do Pai Todo-Poderoso. O que eu estou tentando dizer aqui, meus irmãos e irmãs, é que tudo o que você vê na nação do reino, agora mesmo, ao redor do mundo, materializou-se pela fé, sabendo que o Pai Todo-Poderoso pode fazer qualquer coisa quando acreditamos que Ele pode fazer o ilimitado. Então só é pela fé que podemos agradá-lo. Estamos vivendo em um mundo de ilusão? Ou estamos vivendo em um mundo real? Estamos vivendo no mundo de fé, e o que você vê na realidade de hoje é o resultado dessa fé. E antes de se tornarem reais, eles já existiam no ventre da fé. Nós já havíamos visto todas elas com os nossos olhos da fé, sabendo que iria acontecer cedo ou tarde. Estávamos convocando as coisas como se elas já existissem. Estamos convocando as coisas como se elas já existissem. Louvado seja o Pai. Quando eu tinha 15 membros, o Pai me mostrou milhões de pessoas seguindo o ministério do reino. Mas a realidade era só 15.
Então esses milhões eram uma ilusão? Não é mágica, não é ilusão. São os olhos da fé. Aleluia. Eu falava sobre a Catedral Kingdom há muitos anos atrás. Muito tempo atrás. Você não via a Catedral Kingdom. Você não chegou, ao menos, pensar ou visionar. Somente eu vi. E então compartilhei com os nossos arquitetos. Eles desenharam o que estava nos meus olhos da fé. Aquilo que estava germinando no ventre da fé. E em seguida eu disse para eles: esse bebê vai nascer. E aquele bebê agora já possui estrutura e está prestes a receber sua cobertura. Tudo o que desejamos é formado no ventre da fé. E de lá ocorre o seu nascimento. Nós desejamos para nós mesmos? Não! É somente para a glória do Pai. Apenas imagine que todos os cidadãos do reino estarão juntos lá de uma só vez, em todas as apresentações de ação de graças e adoração, adorando o Pai Todo-Poderoso em espírito e em verdade, dando glória a Ele por tudo o que Ele tem feito. Isso é glorificação do nome do Pai Todo-Poderoso. Por essa razão, o Pai vai fazer com que isso se cumpra para todos nós, de acordo com a nossa fé. Será feito em nossas vidas. Portanto, tudo o que você vê aqui é construído pela fé, fortalecido pelo sacrifício e triunfante em todos os testes. Esse ministério não é somente construído pela fé, mas também pelo sacrifício dos leais filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso, desde o começo. O elemento do sacrifício no reino não é retirado. Está sendo ainda mais implementado. Louvado seja o Pai. Tudo que esperamos pela fé foi dado a nós pelo Pai, não de bandeja, mas através de sacrifícios, pois isso é o que a palavra de Deus diz. Mesmo considerando o fato dele ser o Filho de Deus, aprendeu obediência por intermédio das aflições que padeceu. Não existe somente o elemento de sacrifício no reino. Existe também o elemento do sofrimento, a participação nos sofrimentos dele. Você sabe o quanto o Pai Todo-Poderoso sofreu quando ele veio? Por que ele foi crucificado? Naquela época do Império Romano, quando você era crucificado, com todas as pessoas olhando, você era considerado o criminoso mais perigoso. Então, aos olhos das pessoas e dos romanos naquela época, ele era o criminoso vivo mais perigoso da face da terra. Vivendo como o criminoso mais vil aos olhos deles. E por essa razão eles o crucificaram, inclusive o povo religioso daquela época. Os religiosos e o Estado de Roma conspiraram para colocar Jesus Cristo na cruz. Foi esse o sofrimento que o nosso Pai Todo-Poderoso passou quando ele veio na carne. E ele não havia feito nada errado. Não tinha malícia em sua boca. Ele não cometeu nenhum crime. Mas pelo fato dele ter vindo ao mundo, que estava sendo dominado pela semente da serpente de Satanás, Lucifer, o diabo, ele foi odiado por eles. E inclusive já nos disse isso: o mundo te odiará, pois eles me odiaram primeiro. Hoje, estamos desfrutando de bênçãos espirituais superabundantes em todos os aspectos do ministério do reino.
Entretanto, o que é desconhecido por muitos é que tudo foi construído e estabelecido por testes, tribulações, sangue, suor, lágrimas e sacrifício daqueles que receberam o chamado e a missão do Pai Todo-Poderoso, escolhidos para serem um dos leais e fiéis filhos e filhas de Deus. Todos eles estão comigo até hoje. Não é somente saber que se deve acreditar pela fé, também não somente já acreditar e sentar e esperar que do nada vai receber todas essas coisas sem nenhuma ação. Não! Devemos passar por testes, tribulações, suor, sangue, lágrimas. E por quê? Pois a fé sem obras é morte. Portanto, a maneira que Deus lida conosco nos torna fortes, filhos e filhas maduros. Maturidade é a chave, porque o Pai não pode confiar a obra dele para crianças. Crianças em entendimento, crianças em aprendizado, criança em emoções, criança em conhecimento. Não pode ser assim. Temos que ser maduros e confiáveis com a responsabilidade da obra espiritual do Pai aqui na Terra. Mas o mundo não entende esse processo. Eles não entendem o que fazemos por causa da natureza carnal deste mundo. Por isso, hoje vivemos um aspecto espiritual desse mundo aqui na Terra. Por essa razão, ele disse, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Neste mundo aí fora é a lei do mais forte. Mas no reino a atmosfera é diferente. Os mandamentos são diferentes. Ame uns aos outros. Ajude uns aos outros, para que o mundo saiba que são meus discípulos. Você não encontra isso no mundo. Não encontrará no mundo. O mundo é uma corrida de ratos. Não me siga, senão vou chutar tua cabeça. Eu vou passar por cima de você. Eu vou pisar em você para que eu possa ser promovido aqui. Isso é totalmente contrário do que é a cultura do reino. Ame o seu semelhante como a si mesmo. Ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente. E ele foi além dizendo que devemos amar nossos inimigos, bendizer aqueles que nos amaldiçoam e orar por aqueles que nos usam de maneira desprezível. Como você pode aplicar isso no mundo aí fora? Se você tentar aplicar isso no mundo, você é como uma ovelha que será comida pelos lobos. Mas de qualquer forma, você tem que viver dessa maneira. Porque esse é o nosso mandamento espiritual interno dentro de nós. Por isso somos mal interpretados pelas pessoas. Mas como eu já disse, não existe lei contra o Espírito de Deus, que é a paz, amor, alegria, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, paciência. Não existe lei contra isso. Contra essas virtudes não há lei. Quando aplicamos isso, somos perseguidos por essa justiça que estamos seguindo. Essas leis estão escritas em nossos corações e em nossas mentes. Nós internalizamos todas elas e elas também se manifestam no exterior. E então aplicamos isso ao mundo e muitos não conseguem carregar essa responsabilidade e fardo. Por isso eles se desviam e se conformam com o mundo. Porque para o mundo você é um estranho. Você será condenado. Você será diferente de todos. E eles estarão focados em te destruir. Mas de qualquer forma, quando você vive assim, e nós vivemos assim como cidadãos do reino, não perca a sua fé. Não perca a esperança. Sabe por quê? Porque esse é o mandamento do Pai e nós estamos vivendo em um nível diferente do mundo. Não importa o que aconteça, o Pai está conosco. Ele não nos deixou e Ele sempre estará conosco como a luz do mundo. Por essa razão, somos chamados de luz do mundo e sal da terra.
O que ele está falando em Mateus 5, 10, 12? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quem está falando é Jesus Cristo. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Não devemos ficar tristes. Exultai e alegrai-vos, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. 2 Coríntios 6, 4 a 10. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as maneiras, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões. Imagina, você prega as palavras de Deus e você é colocado na prisão. Em tumultos, problemas, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, tanto no ataque como na defesa. Por honra. Quantos doutorados honorários eu tenho? Tenho 10 doutorados honorários. Tenho 10 doutorados. Por honra. Eu fico feliz em caminhar aqui com aquela toga de honra e com a ex-presidente ajudando a receber esse título de honra pela instituição de Singapura. Você me honrou, nossa, muito bom, por honra. E então, depois dessa honra, vem a desonra, colocando a minha imagem nas notícias. Ah, todos me desonrando, todos os tipos de maldade foi colocada sobre meu nome, por desonra. E o próximo é a difamação. Uau, que boló é assim, que boló é assado, que boló é isso. E também por boa reputação. Por honra e desonra, isso é parte das nossas vidas. Por difamação e por boa reputação. Tidos por desonestos, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, caminhando como quem está prestes a morrer, mas eis que vivemos torturados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo, mas possuindo tudo. Somos o cumprimento de tudo isso. Eu sou o cumprimento disso, você é o cumprimento de tudo isso. Estamos todos juntos nisso, meus irmãos e irmãs, por causa da nossa obediência ao Pai Todo-Poderoso. Então, tudo isso não é novo para nós. Esperamos que essas coisas aconteçam, porque o mundo é ainda dominado e influenciado pela semente da serpente do diabo, a semente da serpente da desobediência à vontade do Pai. E nós estamos nesse mundo pregando obediência à vontade do Pai. O que você tem a dizer sobre isso, se você for o diabo?
Você diria, eu te odeio. Vou quebrar todos os seus ossos. Eu vou fazer de tudo para te parar. Entretanto, no meio disso tudo, há uma boa notícia. O Deus poderoso que chamou todos nós é mais poderoso do que o diabo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Nós temos essa música. Maior é aquele que está em mim. Maior é aquele que está em mim. O maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Você sabe, quando o diabo te escuta cantando essa música, ele não gosta. Ele se afasta e diz, eu não gosto deles e nem dessa música que eles cantam. Mas o que podemos fazer, pois nós cantamos louvores a Deus, porque Ele é, e assim somos nós. Somos os filhos dele e cantamos os seus louvores. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, os encantos do mundo versus os encantos do céu. Os encantos do céu é muito repulsivo para os mundanos, os carnais e naturais. Muito repulsivo. Obediência, gentileza, bondade sempre. Sem tempo para ser uma pessoa má. Imagine, ame o seu inimigo enquanto ele ri da sua cara e você tem que amá-lo mesmo assim. O céu é tão repulsivo assim? Mas o mundo, a gente pode ser ruim. Por isso tem uma música do Michael Jackson que fala, eu sou ruim, I'm bad, I'm bad. Eu posso ser quem eu sou. Encantos do mundo, eu posso fazer o que eu quiser. Jesus Cristo foi tentado também, pois o diabo sabia que ele seria o Redentor e Salvador. Redimir o quê? Redimir é tomar de volta o que havíamos perdido. Nós perdemos, no Jardim do Éden, o estado de inocência, a filiação, a realeza que Deus havia dado ao homem. A filiação e a realeza significa Deus acima de nós, aquele que criou todas as coisas, e nós estamos sintonizados com a vontade dele enquanto vivemos fisicamente aqui na Terra. A conexão e comunhão com o Pai não está mais rompida. O diabo havia cortado a nossa comunhão e comunhão com o Pai Todo-Poderoso. E ele se colocou no lugar do Pai e se tornou o Pai do Espírito do homem, sem que o homem soubesse. E o homem se tornou um Deus para si mesmo, fazendo o que lhe agradava de acordo com os seus próprios desejos, sem o consentimento daquele que criou todos nós. Esse é o estado em que o mundo está hoje. E então eu vim, e Deus está me usando, um filipino, para levar a mensagem do arrependimento para o mundo inteiro. Muitas pessoas dizem, por que ele está usando um filipino? Por que não nós? Eu te pergunto, por que tu está se preocupando com isso? Por que você quer dar opinião dos negócios do Pai? E se ele chamasse um búfalo para pregar para nós, o que você diria sobre isso? Talvez seria surpreendente se um búfalo estivesse de pé aqui, segurando o microfone e dizendo, eu sou um búfalo, mas eu estarei pregando a vocês a mensagem do arrependimento e libertação. E ele soaria assim como eu. Deus pode fazer isso, mas nós não conseguimos nos identificar com um búfalo. Por isso, ele vai usar um ser humano de acordo com a vontade dele. E acontece que essa pessoa sou eu. Então, se você aceitar isso ou não, eu continuarei a pregar a mensagem de libertação para toda a humanidade. Não importa do lugar que você veio, sua cultura ou quem você seja. A mensagem da libertação é a mesma para todos nós, porque todos estão sobre o pecado
E os homens estão ordenados morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quando você estiver diante do trono de Cristo, Ele não vai te perguntar quem é você, a raça que você pertence, a sua cultura ou qual religião você faz parte. Só haverá uma pergunta: você obedeceu à minha vontade? Portanto, enquanto somos cidadãos que respeitam as leis, que temem a Deus, não podemos esquecer que temos uma alma. Não podemos esquecer que iremos morrer. Não podemos esquecer que iremos encarar nosso Criador. Essa vida é somente uma vida física, e a transferência para a vida espiritual virá depois da sua morte. Assim como Lázaro, assim como o homem rico, que viveu de maneira refinada todos os dias de sua vida, sem se preocupar com Deus, comeu, bebeu e aproveitou. Esse era o lema dele. Enquanto Lázaro era muito pobre, os cachorros se tornaram os enfermeiros dele. Ele só comia as migalhas da mesa do homem rico. Mas aconteceu algo com ambos, o rico e o pobre, sem levar em consideração quem eles eram, bilionários, milionários ou um pedinte. Só uma coisa acontecerá com todos vocês: todos morrerão. E depois da morte, o que acontece? Não sabemos o que acontece. Tudo o que sabemos é que as pessoas levam flores, tributo aqui e ali. Talvez os pobres nem isso têm. Talvez eles nem tenham nenhum lanchinho para oferecer para as pessoas que foram aos seus funerais. Mas os ricos, todos os seus amigos se juntam e fazem tributo ao morto. Ele era um homem bom, ele era um homem generoso, muito bem educado, muito inteligente, era muito bem-sucedido, mas isso não é. Mas a questão, tudo isso quando você morre, não é relevante. A questão é para onde a sua alma foi. A palavra de Deus diz, em Lucas 16, que quando um homem rico morreu, ele abriu seus olhos e ele se viu nos tormentos do fogo do inferno. Essa é a realidade da sua vida. E é a sua alma que Deus está tentando buscar. Esse homem rico era muito poderoso. Ele tinha poder, ele era influente e poderoso. Lázaro era um desesperançado. Não tinha roupas. Nem mesmo tinha o que comer. Mas a palavra de Deus diz que quando ele morreu, os anjos vieram, levando ele para o paraíso junto de Abraão. Essa é a questão nesse ministério que eu estou levando ao mundo hoje. Eu amo a sua alma. Eu amo a sua alma. A alma é a questão aqui, e nada mais. Por essa razão que sofremos tudo isso, açoites e aprisionamentos. 3 administradoras foram encarceradas porque estavam servindo a Deus. Em tumulto, estamos sempre no meio de controvérsias. Trabalho árduo, pureza, pelo conhecimento, pela paciência, pela bondade, por amor e fome, na palavra da verdade e pelo poder de Deus, com as armas da justiça, tanto no ataque, tanto na defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, tidos por desonestos, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, prestes a morrer, mas eis que vivemos, torturados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre felizes, pobre, mas enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo, mas possuindo tudo. Tudo isso são experiências que a nação do reino, de filhos e filhas, estão vivendo todos os dias. Mas nós não desistimos, porque isso é apenas parte do nosso serviço ao Pai Todo-Poderoso. O mundo despreza o nosso chamado. O objetivo de toda essa perseguição e zombaria é atacar a nossa obediência ao Pai Todo-Poderoso. O mundo não entende o porquê escolhemos viver e morrer por uma causa que trará esperança para os desesperançados e ajuda aos desamparados. Para a mente naturais deles, somos tolos vivendo em um mundo de ilusão. Estamos realmente vivendo em um mundo de ilusão? Na verdade, estamos vivendo no mundo da fé.
Aleluia. 1 Coríntios 2,14. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Como você pode fazer com que uma pessoa entenda, sendo que ela não quer entender? Elas estão cegas. Então, o que elas entendem é que você é um tolo e ainda querem te matar. Eles enxergam bem o que está fazendo? Não. Eles enxergam isso? Eles não querem ver isso. Não é verdade. Isso tudo é mentira. Kiboloi não é verdadeiro. Ele é falso. Ele tem uma escola onde muitas pessoas receberam bolsas de estudos. Não. Isso não é verdade. É mentira. Ele tem uma catedral que dá para ser vista da pista. Não consigo ver. Eu não vejo nada. O que você vê? Kiboloi é do mal. Ele está enganando as pessoas. Ele está mentindo para as pessoas. É isso que eu vejo. Portanto, é de acordo com a perspectiva da pessoa que você é em seu interior. Para o puro, eu sou puro. Para o limpo, eu sou limpo. Para aqueles que são sujos, eu sou imundo. Para os imundos, eu sou mais imundo do que eles. Você pode ler esse versículo para nós? Sim, pastor, em Títus 1,15. Para as pessoas puras, tudo é puro. Para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Eles veem minhas roupas brancas e eles dizem, não é branca, é preta. Kiboloi é bonito. Não, ele é feio. Ele é feio igual um macaco. Eles não veem o bem, porque essa é a pessoa que eles são. E é isso que precisamos mudar agora. Por isso temos que sofrer com longanimidade e paciência. Vamos orar por todos os nossos caluniadores. Vamos orar para os desertores. Vamos orar para os descrentes. Vamos amá-los. Vamos matá-lo com o nosso amor e bondade. Eu vou te matar com doçura. Eu vou colocar muito açúcar no seu café. Que você acabará tendo diabetes. Não vou fazer isso. Eu vou orar para que a sua diabetes vá embora. Eu vou orar para que as suas enfermidades sejam curadas. Eu vou orar para que você tenha uma vida longa. Eu vou orar para que você tenha paz, alegria e amor na sua família. Eu vou orar para que você tenha um bom emprego que te ajudará a mandar seus filhos para a escola. Eu não estou orando somente para os cidadãos do reino. Eu estou orando por todos aqueles que me consideram seus inimigos, pois é um mandamento do Senhor. Ame seus inimigos. Então a minha oração para os meus inimigos é que eles sejam abençoados, para que sejam iluminados, para que possam ver a bondade do Senhor, para que sejam abençoados abundantemente, assim como fomos abençoados abundantemente pelo Pai Todo-Poderoso. Eu oro para aqueles que me queriam morto, orando que o Pai te proteja. Que o Pai te proteja de acidentes, de doenças e enfermidades, para que viva uma vida longa. Mesmo você orando para que eu morra, eu continuarei a orar para que você tenha uma vida longa, orando para que você viva 100 anos mais e que tenha muitos aniversários à frente. Isso é verdade, isso é o que está no meu coração. Eu não tenho ódio no meu coração.
Eu tenho um amor puro por você. Aleluia! Aleluia! Para aqueles que me odeiam, oro para que o ódio não volte a você 100 vezes mais, mas que o amor seja substituído pelo seu ódio. Oro para que o amor volte para você 100 vezes mais. Oro para que a paz e a bondade volte para você e para sua família. Que você seja abençoado ainda mais, assim como Ele me abençoou. Eu não oro pela sua destruição. Eu oro pela sua construção, pela sua salvação. De maneira sincera, vindo do meu coração. Até mesmo para aqueles que querem me matar, eu quero orar pela sua família e que você tenha uma vida longa. Louvado seja o Pai. É assim que operamos no reino. Amém. Portanto, aqui no reino estão sendo cumpridas todas as Escrituras e nós estamos cumprindo o grande e poderoso plano de Deus em nossas vidas, enquanto vivemos na Terra hoje, para contribuir com aquilo que é bom para a sociedade e também para a humanidade. Mesmo tendo lapsos em nossas vidas, esses lapsos não são intencionais. Porque somos somente seres humanos, ainda cometemos erros, mas não são intencionais e nem projetados para te machucar. Nós estamos e fomos projetados por Deus para ajudar a todos. Ajudar a humanidade, contribuindo com o que é nobre e bom. Aleluia! É por isso que, para que possamos cumprir tudo isso, meus irmãos e irmãs, temos que cumprir 1 Coríntios 1, 26 a 27. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios, de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante Ele. Portanto, na nação do reino, todas as bênçãos conquistadas e tudo aquilo que contribuímos, seja dada a glória ao Pai. A glória não é minha, não é de ninguém, mas a glória é para Ele. Pois fomos chamados... A maioria que foi chamada veio de família pobre. Nós não tínhamos nada nesse mundo. Então eu orei a Deus pedindo ser capaz de construir uma escola para que de alguma forma essas crianças que não possuem nada e não podem nem pagar seus estudos possam ter algum tipo de educação. Mas às vezes é desencorajador, porque no momento em que eles pegam seus diplomas, isso sobe para a cabeça deles e eles se voltam contra os seus benfeitores. Por esse motivo, às vezes eu digo que é melhor ser pobre e humilde, mas estar em serviço a Deus. Muitas pessoas não sabem lidar com a prosperidade e também com as classes altas da vida. Eles perdem a fé e destroem suas almas. Então é melhor para você, que não sabe lidar com isso, ficar onde você está. Continue pobre. E seja humilde, obediente à vontade do Pai. Não vale a pena você ter tudo isso e então a maldição da prosperidade cair sobre você e você acaba destruindo a sua alma. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder sua alma? E acima de tudo, meus irmãos e irmãs, muitos nos chamam de tolos? Sim, e Paulo disse isso em 1 Coríntios 4, 10 a 13.
Nós somos loucos por causa de Cristo. Todavia, vós sois os sábios em Cristo. Nós somos os fracos por causa de Cristo, mas vós sois fortes. Vós sois respeitados, contudo nós somos desprezados. Até hoje estamos passando fome, sede e necessidade de roupas, somos afrontados e esbofeteados, e não temos morada certa. Nos afadigamos de trabalho arduamente com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, abençoamos, quando perseguidos, não revidamos. Quando caluniados, respondemos fraternalmente. Até esse momento, somos considerados a escória da humanidade, o lixo do mundo. Meus irmãos e irmãs, se tivermos fé, nós temos os elementos de sofrimento e sacrifício, e tudo isso é honorável na visão de Deus. Mas, se não tivermos uma única coisa, tudo isso não será nada. E o que é essa coisa? 1 Coríntios 13. O amor é a preeminência das coisas na visão de Deus. O amor tem a preeminência das coisas na visão de Deus. Pode ler isso, por favor? Sim, pastor, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, mesmo que eu tenha os dons do Espírito, fale as línguas dos homens e dos anjos, mas sem amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Não sou nada. Eu não sou nada. É muito honrável ter todas essas conquistas, sacrifícios e sofrimentos, mas você não é nada. Nesse mundo, você pode ter fé, que move montanhas, pode falar as línguas dos anjos, mas se faltar em você esse elemento do amor, você não é nada. Mesmo que eu possua o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé, a mesma que eu estou falando, capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Continue, por favor. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo, Fundação Children's Joy. Eu escutei Chicken Joy? Eu acho que vocês estão com fome. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, mesmo sacrificando o seu corpo para ser queimado, se não tiver amor, não me trarão qualquer benefício real. Esse é o elemento mais importante que não podemos esquecer. Filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso. Por isso eu gosto muito daquela música do Merle Ewing. What's that song? How does it begin? When I saw that supper time. When I saw that supper time with an old friend of mine, and I feed him, he turned my love betray. If to the bitter end I can still call him friend, then I can say I have loved. Meu Deus, quão grande foi esse amor! A pessoa te deu uma facada nas costas, comeu com você e ainda assim você ainda chama de amigo. É o famoso beijo de Judas, não é? Ó, meu amigo,
Você está vindo de onde? E aí cumprimenta e ainda chama de amigo. Nem mesmo um pingo de mágoa. Portanto, não guarde rancor dos seus inimigos. Ao invés disso, ore por eles. Ódio não, mas sim amor. Amor, amor e amor. Será o Pai que nos trará justiça. Não devemos nos afetar pelo ódio. Ele não te disse tenha ódio do seu inimigo. Ele te disse, ame o seu inimigo, ore por eles. Louvado seja o Pai. Então, qual é a atitude do amor? O amor é paciente e bondoso. E não é rude. Mesmo você tendo feito tantas coisas boas por ele, mesmo assim ele virou as costas para você e te apunhalou pelas costas. É problema deles. O que a gente deve se perguntar é, nós amamos? Sim, então nós não nos afetaremos por uma atitude como essa. Vamos continuar amando. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Tem uma outra tradução em inglês, outra versão de King James, porque o inglês, a Bíblia King James, é o inglês mais antigo, é o inglês de séculos atrás, século 17. Tu, vós, e por aí vai. Agora a versão moderna, pode ler. Versículo 4, pastor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Versículo 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo supera. Louvado seja o Pai! Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca morre. Continue. Versículo 8. O amor jamais morre. Todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Continue. Versículo 9. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Versículo 10. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Esse é o amor. Nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 11. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando eu cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá um dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. 13. Agora, escute essa parte. Permanecem até o momento esses três. A fé, que já falamos disso. A esperança, o resultado da fé. E o amor. Contudo, esses três, esses são os elementos que estamos falando. Contudo, o maior deles é o amor. Ame Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu espírito. Ame o seu semelhante como a ti mesmo. Ame o seu inimigo. Faça o bem para aqueles que te odeiam e ore por aqueles que te usam desprezivelmente. Vença o mal com o bem. Não ficaremos afetados por todo esse ódio e rancor do mundo. Vamos manter nossos espíritos intactos, sempre amando, sempre orando,
sempre adorando a Deus. Louvado seja o Pai. Lembre-se, esse ano é o ano das bênçãos espirituais superabundantes vindas do Pai Todo-Poderoso. Isso não significa que nos tornaremos fracos quando amamos. Não significa que somos fracos. Não significa que somos covardes. Não significa que não defenderemos o que é verdadeiro. Não significa que não iremos defender a verdade. Não significa que vamos aceitar todos os ataques do diabo sentados. Não é isso. O que devemos fazer é não deixar ser afetado pela atmosfera do ódio e do rancor que está no mundo hoje. Vamos fazer com que o amor seja visto em nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia! Vamos dar uma salva de palmas para o Pai. Louvado seja o Pai, aleluia. Primeira Pedro 2, 19 a 23, esse é o meu último versículo. Pois é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimento e sofra injustamente. Porquanto que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque haveis praticado o mal. Entretanto, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Tá vendo? Quando as pessoas fazem coisas erradas e falham, eles sofrem pacientemente a punição. Mas ele disse que se você faz o bem e sofre por fazer o bem, suporte tudo isso, pois isso é digno de louvor diante de Deus. E é por isso que seremos abençoados. E ele disse no versículo 21, para essa obra foste chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Seguiremos o exemplo do Pai. E isso significa que o mundo de ódio, rancor, o mundo de crime não afetou a ele. Até mesmo na cruz ele disse, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Ele não se afetou. E não devemos nos deixar afetar. Isso não significa que seremos fracos e vamos aceitar tudo sentado. Não significa isso. Quando temos que defender, defendemos. Quando tivermos que proteger, protegeremos. Quando tivermos que ser agressivos em fazer o bem, faremos isso. Mas não se deixe afetar pelo ódio, transformando-se em alguém que odeia. Não vamos deixar que o rancor nos afete, transformando-nos em pessoas rancorosas. Nós respondemos qualquer questão. Nos defendemos e nos protegemos das coisas que acontecem em nossas vidas. Mas as comunidades de cidadãos do reino ao redor do mundo ainda estão cheios de amor. Eles perdoam, eles amam, eles são pessoas justas. Não oramos pela destruição dos nossos inimigos. Não oramos para que um terremoto venha e acabe com todos eles. Não oramos para que um raio caia na casa e mate todos eles. Essa não é a nossa oração. Nós oramos, Pai, ilumine eles. Pai, abençoe-os. Pai, envie chuva para eles em tempo de seca. Nós não oramos pedindo, Pai, envie o coronavírus para eles. Não oramos assim. Não são essas as nossas orações. Deixe que o julgamento e justiça estejam nas mãos de Deus. Porque
Ele é o juiz. Ele nos coloca na balança. Então, quando alguém estiver sendo injusto conosco, não perca a esperança. Tem um supremo tribunal nos céus. E Deus é o juiz justo. Se somos justos, e mesmo assim somos injustiçados por pessoas carnais e rancorosas, a balança não irá pesar para o nosso lado. E Deus, com toda a certeza, Ele vai nos abençoar. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nos meus 34 anos servindo ao Pai, esse ministério foi abençoado sempre. Estamos sendo atacados, perseguidos e caluniados e também difamados. Mas olhe para onde estamos hoje. Não olhe para as coisas negativas desse mundo. Vamos olhar para as coisas positivas que Deus tem feito por nós. As bênçãos incontáveis que recebemos dele. O maná de revelações. As bênçãos materiais, financeiras e as espirituais que nos cercam. Veja a beleza da montanha da glória. Teve uma pessoa que me disse: pastor, você passou pelo mundo inteiro nos 34 anos que você pregava a mensagem do Pai Todo-Poderoso. E a minha pergunta é: qual é o lugar mais bonito do mundo? E eu disse: o local mais bonito. Eu estou falando um lugar. Então, o lugar mais bonito que eu já vi na face da terra é a Nova Jerusalém. Onde eu estive por 5 anos. Os anos mais gloriosos da minha vida. Aqueles 5 anos naquela montanha. E hoje é chamada de Montanha da Aliança. Paraíso do Jardim do Éden restaurado. Você sabe que antes da queda de Adão, o lugar mais bonito na terra era o Jardim do Éden. Mas quando ele pecou, o jardim foi levado desse mundo para que ele pudesse ser restaurado, onde o primeiro Adão falhou, onde um outro Adão viria e venceria. E agora você já sabe onde fica esse lugar. Eu gostaria que qualquer um que esteja aqui escrevesse uma música sobre tamanho. Montanha da Aliança, paraíso do Jardim do Éden restaurado. O lugar mais bonito da face da terra. É a Nova Jerusalém do Pai. Aleluia! E por que é tão bonito? Pois foi lá que a restauração e completude das obras de salvação do Pai foi alcançada. Quando alguém da raça adâmica decaída continuaria onde Adão falhou, e a restauração da humanidade viria com ele, trazendo a mensagem da salvação. É chamado de Nova Jerusalém, pois a Nova Jerusalém é sempre a esposa de Deus, no Espírito, produzindo filhos. E agora vocês são os filhos da Nova Jerusalém, que é a mãe de todos nós. A mãe de todos nós. Gálatas capítulo 4.
Não existe outro lugar mais bonito do que a Nova Jerusalém do Pai. Não há outro lugar mais bonito que a montanha da aliança, paraíso do jardim do Éden restaurado, pois foi lá que a humanidade foi restaurada, começando por mim como o filho indicado de Deus, cumprindo a salvação que foi escrita no Calvário. Por favor, leia. Sim, pastor, em Gálatas, capítulo 4, versículo 22 a 26. Porquanto está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outra da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, porém o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa. Pois bem, uso essa história aqui como uma ilustração, pois essas mulheres prefiguram 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e pode gerar apenas filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com seus filhos. Entretanto, a Nova Jerusalém é livre, e esta é a nossa mãe. Essa é a mãe de todos nós. O espírito feminino mais belo que produz filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Esse é o lugar mais bonito do mundo inteiro. Não há nenhuma outra beleza maior do que a da nossa mãe, a Nova Jerusalém. Esse lugar escolhido pelo Pai é aqui, em Davao, a cidade santa do Pai Todo-Poderoso. Em outro domingo estarei revelando mais coisas, explicando por que nós vamos todos os anos lá para agradecê-lo e glorificar o nome dele. Vamos agradecer, pois a nossa nação foi escolhida, a nossa cidade foi escolhida, e aquela montanha foi escolhida para a restauração da salvação da humanidade. Aleluia. Não há nenhum outro lugar como aquele, pois foi lá que a vontade do Pai começou a ser feita, e daquela montanha está se espalhando pelo mundo inteiro. Povo de Deus, venha. O povo de Deus que nasceu do espírito de obediência à vontade do Pai estará lá para adorar junto comigo. Cumprindo Isaías capítulo 2, a casa de Deus será construída em uma montanha. Esse é o cumprimento. As 2 montanhas. Nós iremos lá quando as estradas forem arrumadas. Tem 2 peregrinações que fazemos, visitando em memória do chamado do Pai e da completude da salvação que Ele trouxe aqui para a terra. Esse é o amor de Deus manifestado por nós aqui na terra hoje. Vamos amar a Nova Jerusalém, a mãe de todos nós. Aleluia! Enquanto amamos e obedecemos ao Pai, nós também amamos nutrir o espírito da nossa mãe. Graças ao Pai, a Babilônia não é mais a nossa mãe. Nossa mãe é a Nova Jerusalém, obediente à vontade do Pai Todo-Poderoso. Vamos dar uma salva de palmas ao Pai. Então os obreiros estão sempre me perguntando quando eu irei chamar eles de volta. Você não queria ir para outro lugar, mas você é obediente? Por isso, quando eu disse, vai para aquele lugar, vai para lá, vai para o exterior, por você ser muito obediente, você foi. Mas você está esperando pelo dia quando o seu pastor, o filho indicado de Deus, te chamará de volta
Você ficará como um coração alegre e dirá: finalmente, finalmente eu estou voltando! Finalmente eu estou voltando! E é isso que está em nossos corações. Eles acham que quando somos enviados para os outros países como os Estados Unidos e Canadá, é uma coisa boa. Essas pessoas carnais que não são espirituais pensam que os obreiros ficam felizes. Não! Eles ficam tristes. Mas eles obedecem. Eles são como peixes que foram tirados do rio. Mas se você disser, volte aqui para a sua casa, eles são como os peixes que voltarão para a água. Eles ficarão muito felizes. Isso acontece porque os nossos corações estão aqui. Aleluia! Vamos esperar pelo arrebatamento geral e o soar da trombeta. Quando todos os cidadãos virão voltando como águias ao seu ninho. Os obreiros que voltaram estão muito felizes. Finalmente! Mas eles sofrem. Eles se sacrificam onde estavam. Eles se ajustaram, mas não era onde os corações deles estavam. Então, se você me perguntar, onde eu quero estar em qualquer momento da minha vida, eu estou obedecendo porque foi a ordem do Pai? Mas esses lugares aí fora são impessoais para mim. Não tenho ligação com eles. Esses lugares que os filipinos adoram. Se não fosse por causa da vontade do Pai para eu estar lá, eu nem olharia. Eu vou onde o Pai me envia. Hoje meu coração está muito feliz. Porque Ele me fez ficar aqui, no seu lugar escolhido. Todos os dias o meu coração pula de alegria. De acordo com a vontade do Pai. Amém? Portanto, obedecemos à vontade dele, não importa o que aconteça. Estando felizes ou não, uma vez que ele nos ordenou qualquer que seja o lugar, nós seguiremos. Seguimos a completa vontade dele, porque nós o amamos. Mas o lugar da terra que eu quero estar, em qualquer momento da minha vida, é a Nova Jerusalém. Tamanho do meu coração. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para o Pai, irmãos e irmãs. Aleluia! It seems the fish was just a bit too old for its years. The best I can recall, it was streaked with dust and tears. It seems now the back was bent from the heavy load that he bore, and I recall a tattered look on the dusty county wall. The things I didn't notice when I fell in love
For this was the man who would break my chains of sin. Oh, I heard there was no beauty in the hand that reached for mine, but I didn't notice. You know they say that love is blind. The things I didn't notice when I fell in love with thee. For this was the man who would break my chains of sin. Oh, I heard there was no beauty in that hand that reached for mine, but I didn't notice. You know they say that love is Louvado seja o teu nome, Pai Todo-Poderoso. Obrigado pelo seu maná de revelações que escutamos hoje, Pai. Obrigado por responder todas as nossas orações. Obrigado por todos os seus filhos e filhas que estão magnificando e glorificando o teu nome, Pai. Aleluia! Estamos trazendo de volta os corações das pessoas. Obrigado, Pai, pela sua nova Jerusalém, a mãe de todos nós, que nos nutriu com o seu espírito de obediência à sua perfeita vontade. Agradecemos-te, Pai Todo-Poderoso, por todas as coisas maravilhosas que o Senhor derramou sobre a nação do reino e por esse ano, Pai. O ano das bênçãos espirituais superabundantes, o ano da oração e jejum, as armas poderosas dos filhos e filhas justos nos últimos dias. Obrigado, Pai, e o louvor e a adoração somente pertencem a Ti. Glória ao Teu nome, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. Damos de volta toda a glória, toda a honra e todo o louvor ao Seu nome precioso, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Salva de palmas para o Pai.